Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. Na data de 1º de junho, desencarnou a escritora Vera Regina Marçalo Gaetani, nascida em Curitiba em 18 de fevereiro de 1932, foi casada com o Dr. Luiz Gaetani. Espírita, foi uma das fundadoras da Casa do Vovô, da Sociedade Espírita 5 de Setembro. Estaremos revendo a entrevista feita por André Bordini na 45ª Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto, em outubro de 2018. É nossa sincera homenagem do programa Visão Espírita. A continuação do programa anterior, Conflitos Atuais à Luz do Espiritismo, que seria apresentado nesta semana, será apresentada em próxima oportunidade. Obrigada. É um prazer estarmos aqui na Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto, no programa Visão Espírita. E quando o Mário nos convidou, a equipe organizadora, para fazer uma palestra sobre Ivone Pereira, que é a homenageada desta edição da feira, nós nos lembramos de uma amiga querida que sabíamos que tinha tido um contato pessoal com a médium Ivone Pereira. Trata-se da dona Vera Regina Marçalo Gaetani. E a Vera, só para eu apresentá-la, a Vera Regina é uma pessoa de larga experiência na doutrina espírita, vem do movimento de mocidade espírita lá do Paraná, de Curitiba, depois veio para São Paulo, aqui constituiu família ao lado do nosso Dr. Luiz Gaetani, hoje já desencarnado, e teve contato com vários médiuns importantes no Brasil. Teve contato pessoal com Valdo Vieira, teve contato pessoal com Luiz Antônio Gasparetto, e teve contato com Ivone Pereira também, né? Então, ela vai contar um pouco para a gente de como ela conheceu a Ivone Pereira e como foi a experiência dela. Boa noite, Vera. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos. É com imensa satisfação que eu estou aqui atendendo o convite do meu querido André. Vera, me conta como foi que você conheceu a Ivone Pereira. É uma situação cômica, mas que nunca falei sobre isso, é a primeira vez. Mas é cômica a situação. Eu ouvia falar da Ivone assim, mas não com muita intensidade na época. Eu estava em Curitiba, no apartamento da minha mãe, e ela estava lendo um livro, Devassando o Invisível. E eu não sei pegar um livro, é como comer doce para mim. Livro eu pego e não largo mais. E aí eu pensei, nossa, quem é essa com essa intimidade? Porque ela tem um capítulo inteiro nesse livro falando de Frédéric Chopin. Eu falei, que intimidade que ela tem com Chopin, de Fred para lá, Fred para cá. Eu fiquei enciumada, eu tenho vergonha de contar, mas foi por aí. Eu fiquei com muito ciúme. Que intimidade é essa que ela tem com Chopin? E aí eu encasquetei de querer conhecê-la. Porque você gostava do Chopin, é isso? Eu tinha contato com ele desde criança, sempre tive. Bom, de qualquer forma, eu fiquei enciumada e curiosa de querer conhecer. E deixei minha mãe louca. Eu quero conhecer porque eu quero. Ela morava no Rio, na Zona Norte. E através da Federação Espírita
brasileira, eu fiquei sabendo do endereço dela e me toquei. Fui para lá. A gente tem aquela ideia de, como é que chama, de médium, que é meio padre, é meio não sei o quê. Eu cheguei lá e tive um choque de ver aquela figura com aquele cabelo, com uma cor meio assim, parecia meio de cenoura, sei lá do quê, espalhafatosa, falando alto. Eu tive um choque, né, na mesma hora e falei, nossa. E ela, apaixonada pelo Getúlio Vargas, que saiu, me contou, pelas ruas, quando aconteceu não sei o quê, acho que com a morte dele, e eu fiquei totalmente chocada com aquela situação. Eu não sei como é que foi que ela gostou de mim. E ela percebeu que eu estava assim, sabe, naquela situação de não ter encontrado aquilo que eu pensei que ia encontrar. Não sei como é que nós começamos a conversar, e eu cheguei e falei para ela, sabe por que eu estou aqui? Porque eu estou com ciúme de você. Que intimidade é essa de você com Chopin, Fred para lá, Fred para cá? Ela riu. Dali surgiu uma enorme amizade. Ela foi suicida por 2 vezes. Então, ela nasceu numa situação longe de todos os que ela amava. Ela praticamente estava numa família, não digo desconhecida, porque ela se dava bem com a mãe. Nunca eu entrei na casa, porque ela tinha um quartinho, sabe aquele corredor que dá num quartinho de empregada, com o banheiro do lado? Era ali que ela ficava. E ela me disse, e essa foi a lição que eu aprendi com ela, eu tenho um compromisso com o mundo espiritual. Quando é 8 horas, seja 31 de dezembro, 25 de dezembro, seja aniversário, seja lá o que for, 8 horas eu estou aqui. Porque é o compromisso que eu tenho com o mundo espiritual. Quando ela estava psicografando. E ela, então, justificou que ficava naquele quartinho, porque, independente do que acontecesse na casa, aniversário, visita, não sei o quê, ela estava ali, à disposição do mundo espiritual. Mas nunca eu entrei na casa na casa. Nós ficávamos no corredor, que era uma varanda, que dava no quartinho dela, e ali que nós ficávamos conversando. Aí eu falei que eu tinha ido procurá-la, porque eu tinha ficado enciumada da história dela, dessa intimidade com Chopin. Da onde que era isso? Ela riu muito e foi a única pessoa, até hoje, que me chamava de Regina. Nunca me chamou nem de Vera Regina, de Regina. E mantivemos uma correspondência muito grande, e ela passei a mandar para ela papel de carta, selo, porque tudo era muita correspondência que ela tinha. Mas, sem querer, eu virei uma amiga, confidente. Não, confidente. Ela começou a confidenciar particularidades da vida dela. Naquela época estava muito em evidência o Esperanto. E ela era esperantista. E ela insistiu muito comigo para que eu realmente também me dedicasse ao Esperanto. Mas eu comprei Esperanto sem mestre, tudo, mas nunca tive assim um interesse. E por incrível que pareça, foi através do Esperanto que ela reencontrou na Polônia o antigo amor da vida dela. E aí passaram a se corresponder. E ele ficou tão entusiasmado que resolveu ir para o Rio para conhecê-la. Ela não era uma figura bonita, a Ivone.
E ela ficou com vergonha dele, de conhecê-lo, dele conhecê-la. Ficou com vergonha e saiu do rio, fugiu. Ficou com medo dele não gostar. Ficou com medo dele achar ela feia. Ah. Sabe? Coisa de mulher. E ela saiu do Rio. Então ele foi da Polônia para o Rio de Janeiro e ela não estava lá. E isso aí durou até o fim da vida dela. E ela me contava todas as coisas desse polonês, que ela reencontrou através do Esperanto. Porque você precisa estudar Esperanto, porque você não sei o quê. Eu comprei o Esperanto sem mestre, mas não dá. Eu acho que era do Ilho Bernes, se não me engano, não é? Falava de um polonês. De Esperanto. Né? O Zamenhof é o criador, mas acho que na Federação Espírita Brasileira é esse o nome, né? Que escreveu sobre Esperanto ligado ao Espiritismo. É uma língua fraterna até, porque engloba, dá uma como é que chama? Uma fraternidade entre as nações, entre as pessoas. É muito bonito, na realidade, o Esperanto. E aí a Ivone começou a me contar particularidades da vida dela, e eu percebi que pelo fato dela ter sido 2 vezes, ter se matado, me contou os detalhes, ela nasceu numa família totalmente sem ninguém, assim, de amor mesmo. Ela se dava bem com a irmã, tinha uma sobrinha que atormentou a vida inteira, mas nunca ela entrou na casa. Sempre ficávamos naquela varanda ou no quartinho dela. E aí começamos a nos corresponder, eu comecei a ajudá-la, porque eu não sei do que ela viveu, acho que de aposentadoria, nunca perguntei. Eu sei que ela tinha uma vida muito restrita, muito fechada e muito presa. E tinha uma coisa, porque ela tinha 5 livros que já estavam prontos na Federação Espírita e ninguém publicava. Aí eu comecei a brigar com o pessoal da Federação Espírita, que eu queria pegar esses livros e publicar. Por que vocês não publicam? Por que está engavetado? Me dá aqui que eu publico. Ela, não, Regina, não. Ela tinha um respeito pela Federação Espírita Brasileira muito grande. E nunca saiu de lá. Foi sempre assim. E todos os livros, só depois que ela morreu, é que foram publicados, esses 5 volumes inéditos. A Ivone era uma pessoa alegre, extrovertida, brincalhona, mas era sozinha, praticamente, numa família que não tinha nada a ver com ela. Então, ela reencarnou exatamente para ficar longe de todos aqueles que ela amou a vida inteira, como um aprendizado de um espírito suicida. E ela escreveu, né, muito sobre isso. E o Charles, que foi também um amor dela, amor dela, enfim, ela fiquei muito amiga, fiquei uma confidente e senti aquela vida dela que não tinha nada a ver com o bloco onde ela havia reencarnado. Talvez, Vera, a gente pode dizer que essas contingências nas quais ela reencarnou foram necessárias até para desenvolver o trabalho mediúnico dela. Quer dizer, se ela reencarnasse com esses amores todos em torno dela, pode ser que ela se perdesse um pouco dessa tarefa. Ela se perdeu nas outras vidas, né? Então ela foi realmente afastada de todos que ela amou. E ela reencarnou numa família que não tinha nada a ver. Sem muitas afinidades. Que não tinha nada a ver com ela. Ela vivia isolada. Quer dizer, não tinha. Ela era muito sozinha, então. Era, mas ela tinha muita visita, muitas pessoas que a procuravam, e ela se correspondia com muitas pessoas.
ela amava o que ela fazia e ela tinha uma disciplina com o mundo espiritual muito grande. Pode-se dizer que é muito comum, especialmente com médiums, pessoas que desenvolvem tarefas, nem sempre encontrarem no ambiente doméstico, na família, etc., uma retaguarda, um apoio, né? E foi o caso dela. Foi. O que eu acho muito curioso de se destacar também é quando você conta, ela foi suicida em 2 encarnações e ela veio distante das pessoas que ela amava. Hoje se fala muito em suicídio. Nós tivemos aí o Setembro Amarelo, que, né, no mundo inteiro é dedicado a grupos de prevenção, enfim, né, de evitação do suicídio e acolhimento. E aí, no movimento espírita, a gente criou um clichê muito grande, até de um certo julgamento moral em relação ao suicida, de uma punição das leis divinas, aquela coisa, morreu, se matou, vem todo estrupiado, vem todo doente, vem assim, vem assado. E essa experiência mostra que a gente realmente não sabe nada sobre isso. E eu vou citar aqui uma conversa que eu tive com a dona Nancy Pullman, de São Paulo. A Nancy tinha um hospital, né? Não sei nem se ela ainda está encarnada, Nancy, não sei se já desencarnou, enfim. Ela já, se está, né, encarnada, ela já deve ter bastante idade. E ela contava que era comum as pessoas visitarem esses hospitais com crianças muito comprometidas neurologicamente e olhar e falar assim, aí ó o suicida do passado aí, né? E aí ela tinha muito contato com o Chico, e uma vez ela estando com o Chico disse assim, Nancy, muitos desses espíritos que a gente considera que estão assim porque se suicidaram, etc., são espíritos de alta evolução, que não precisam reencarnar mais e que às vezes aceitam vir nessas condições a benefício da família ou das pessoas que vão vê-los. Então, eles aceitam vir nessas condições para nos ensinar coisas e não necessariamente como um resgate de um crime do passado, etc. E uma outra história que ele contava foi de um moço que se suicidou com um tiro na cabeça e tal. E a reencarnação seguinte dele, ele veio muito inteligente. Olha que interessante, né? Porque, destrói o cérebro, aí vem, né, com retardo. E o Chico dizia que não, ele veio muito inteligente, que ele fez medicina e que ele era apaixonado por neurologia, pelo estudo do cérebro. E aí ele veio numa época que tinha uma guerra no país em que ele estava, e ele foi convocado a ser cirurgião de guerra. E numa condição em que ele não conseguia operar pessoas que se machucavam na cabeça. Então ele teve que passar anos vivendo o drama de querer salvar vidas, de ter competência para salvar, de ter um amor pela vida tremenda, tentar segurar e não conseguir. Então, assim, nem sempre essa matemática do suicídio... Eu acho isso, que nós não podemos generalizar as coisas. Isso é assim por causa disso. Não, há 1000 situações. Cada um é um. Cada um tem a sua parte, o seu aprendizado. A vida coloca a pessoa exatamente no lugar aonde ela tem que aprender. Eu falo por experiência própria. Eu fui, no século XIX, 1800, eu fui uma bela de uma, vamos dizer, convivi com aqueles artistas, com tudo aquilo, e voltei realmente, foi difícil de eu desencarnar daquela época. Foi muito difícil para mim. E eu reencarnei, dessa vez, para aprender a disciplina. Eu aprendi, a duras causas. Quantos filhos? 6. Mas eu tive uma infância muito dolorosa. Eu fiquei 3 anos interna, sozinha, num colégio. Eu tenho um livro que eu escrevi que chama A Menininha Loira, onde eu conto toda a minha história
daquela época. Então, eu reencarnei para aprender a disciplina. E eu digo que eu me tornei uma chata. E a gente está falando disso, dessa questão do suicídio, etc., porque até fora do meio espírita, os profissionais de saúde mental reconhecem a importância do livro Memórias de um Suicida na prevenção do suicídio. Então, esses dias a gente estava numa mesa redonda, tinha lá um psicólogo, um outro psicólogo, um psiquiatra, etc. E o psiquiatra que estava na mesa é um psiquiatra protestante. E aí as pessoas tinham uma enfermeira, várias pessoas da área da saúde. E ele levantou e disse assim, olha, o livro Memórias de um Suicida, ele é protestante. Dentro da doutrina espírita, tem sido, na experiência mais imediata, um dos maiores fatores de prevenção do suicídio no Brasil. Há muitas pessoas que conseguem não se matar, superar, mudar de ideia, depois de terem contato com essa obra. Então, me parece que Memórias de um Suicida realmente foi a obra assim, iconográfica. O que você acha disso? Eu acho. Foi um dos livros mais importantes dela. Ela tem muito livro que é praticamente biográfico, de outras vidas, mas esse livro realmente é uma aula, eu acho que é uma aula, é uma força, foi um livro muito bem inspirado, muito. E muito forte. Muito forte, mas eu acho que foi um dos melhores livros que ela escreveu. Vamos falar um pouquinho daquele capítulo do Frédéric Chopin na espiritualidade. Nesse capítulo, Ivone Pereira diz que esse espírito, Frédéric Chopin, diz para ela que neste século muitos artistas inspirados, poetas, músicos, etc., estariam reencarnando para fazer uma grande revolução nas artes. Né? Você tem acompanhado isso? O que você pensa disso? Ainda não é o momento? Como você vê essa revelação de Chopin para Ivone Pereira? Eu acho o seguinte, tem muito lixo artístico no meio disso tudo. Virou assim uma banalidade, mas tem muita coisa boa. Então, vamos dizer, é a hora de separar o joio do trigo. Porque o que tem de música descartável, o que tem de arte descartável, porque a televisão enalteceu muita gente que não tinha valor para isso. Então, tem muitos casos que os valores estão invertidos, mas tem muita gente de valor. Escrevendo, pintando. Eu vejo uma coisa, por exemplo, o século XIX foi o século das artes. O nosso aqui foi de uma evolução científica bárbara. De quando eu nasci até hoje, só tinha radinho de cabeceira. Hoje você tem tudo, internet, isso, aquilo. Quer dizer, deu um salto bárbaro na tecnologia. Não foi? Então, parece que reencarnam pessoas assim naquele segmento do saber. Exatamente. Então, se pode reparar que o século XIX é o século das artes. Você, então, é uma otimista em relação a isso. Quer dizer, agora o terceiro milênio vai tentar reverter esse quadro de materialismo, de cientificismo, através das artes, da sensibilidade, da delicadeza. Eu acho que ninguém está percebendo, há uma busca muito grande por parte da humanidade. Todas as pessoas estão buscando. Não existe, claro, mas vamos dizer, a maioria está na busca, de uma forma ou de outra. Então, não estão parados ali, acomodados. Há muitas pessoas que estão preocupadas, ou pela situação que nós estamos vivendo,
Ou será que agora que vão separar os bodes das ovelhas? Como é que vai ser? Como é que nós vamos vivenciar tudo isso? E há um interesse muito grande de conhecer. Espírita pode ser pessimista? Eu acho que espírita é um ser humano como outro qualquer. Entende? Ele pode ser pessimista combina com a visão espírita da vida, do mundo? Não combina, mas o que interessa é o que ele realmente sente. Ele pode ter um rótulo e por dentro ainda não está de acordo com aquilo que Sim. ele... Isso é uma questão afetiva, menos racional. Isso aí. Agora, há essa busca que eu percebo, principalmente no jovem. Eu vou te fazer uma pergunta. Como que é para você, que foi contemporânea da Ivone Pereira, de outros médiuns, enfim, né? Um espírito delicado como esse, né? Como da Ivone Pereira, que é uma mulher de muitos amores, né? Podemos dizer que ela é fundamentalmente uma romântica, né? Toda a produção literária, psicográfica e etc., é muito pautada nos ideais estéticos do século XIX, do romantismo, tanto a própria ligação com Charles, com Chopin, etc. Né? Como que estaria Ivone hoje, vendo tudo que está aí? Com tanta delicadeza, com tanta sensibilidade. Eu acho, por incrível que pareça, eu nunca mais tive contato com ela. Nunca mais. Eu acho que a Ivone está num outro clima, numa outra situação. Eu acho que os médiuns, quando eles desencarnam, eu acho que o Chico disse em várias entrevistas, que o sonho dele, ao desencarnar, era ter uma reencarnação analfabeto. Porque ele estava muito cansado de lápis, de palavra, de livro, de escrita, que ele queria uma reencarnação para descansar de escrever. Né? Então é possível mesmo que essas pessoas tenham que descansar um pouquinho. Não é questão de descansar. Estão noutra. Sim. Estão noutra. Em outra vibe. Porque a pessoa não para, né? Vai saber tudo que reencontrou, as possibilidades, enfim, o crescimento em outras áreas. Nós não podemos generalizar e determinar as coisas de acordo com como aconteceram. Agora, o que eu acho mais interessante da sua fala, Vera, é o fato de que você nos trouxe aqui hoje, acho que né, pela primeira vez, inclusive para mim, essa dimensão muito humana, né? Que a gente fala da Ivone Pereira, a médium, a obra, e você traz uma Ivone Pereira de carne e osso, mulher, com momentos de melancolia, com momentos de dificuldade, vivendo amores impossíveis para o momento. Que foram afastados né? Isso, amores românticos. Ela amou como mulher. Né? E tinha preocupações políticas, práticas. Você fala, olha, ela estava falando do Vargas. Porque a gente imagina o médium, como você disse... Ela tinha loucura pelo Getúlio. Ela é getulista. Né? Então, a gente imagina o médium muito separado do mundo, da vida, das coisas, né? Como se tivesse que se isolar do mundo para produzir alguma coisa. Foi isso que eu falei para você. Eu tive um impacto quando eu conheci a Ivone. Até de cabelo colorido. Até do cabelão dela. Assim, da figura, de tudo. Eu imaginava, sabe? Aquela médium. Uma médium mística. Aquela coisa. Eu também era mais jovem, né? Inexperiente. E eu tive realmente, inicialmente, foi uma paulada, assim, de susto que eu levei. Mas foi uma paulada positiva, né? Positiva, porque nós ficamos muito amigas. Aí ela mandou, entre a correspondência, eu fiz uma coisa. Como a nossa correspondência era muito íntima, e eu virei, assim, ela me contava muita coisa, quando eu fui fazer uma cirurgia muito complicada, eu peguei todas as cartas dela e rasguei. Eu achei que eu não tinha direito de deixar aquilo para ficar aí na mão de qualquer um. Numa atitude respeitosa, né? De cuidado. Exatamente, com a intimidade dela.
Vera, muito obrigado. Eu é que Foi agradeço. muito gostoso Eu nosso agradeço papo, nossa o conversa. seu convite, uma oportunidade que eu tive de conviver com vocês. Sempre existe uma troca de energias muito boa, muito grande. E agradecer também a paciência, a generosidade, a delicadeza de todos que estão aqui. Cumprimentando também a equipe do Visão Espírita e aos telespectadores do programa. Tá bom? Muito obrigado. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.